Olá, terráqueos e terráqueas! Meu nome é Ayla Zimmer e no vídeo de hoje vamos falar sobre plágio. Bem, o que é plágio? Plágio é basicamente quando você copia algo. Você pega algo que outra pessoa já criou e você copia isso e pega meio que isso pra si. Assim, plagiando aquela pessoa. Bem, eu acho que classificar as coisas em três tipos de plágio, que seriam o autoplágio, o plágio inconsciente e o plágio consciente, que é na cara dura mesmo, descaramento. O autoplágio é basicamente quando você plagia você mesmo, você cria algo, por exemplo, uma música, por exemplo, você é um compositor e compõe uma música. E aí, muito tempo depois, você compõe uma outra música e você utiliza partes daquela música que você já criou antes na sua outra música, meio que plagiando a música que você já criou. Esse tipo de plágio é muito comum, acontece muito de existirem muitos criadores de obras, né, de conteúdos, eles plagiam coisas que eles já fizeram no passado. Às vezes, porque ficam sem ideia, né, não sei o que, e resolvem reciclar as ideias antigas. O autoplágio não é algo imoral, mas também não é uma coisa muito legal, né? É sempre bom você tentar ser o mais original possível naquilo que você faz, mas não é exatamente imoral porque você não vai estar prejudicando ninguém assim específico. Você é o que você mesmo criou, então não é realmente um problema você se autoplagiar. Mas é sempre bom, né, tentar ser o mais original possível. Então aquelas pessoas que que não criam mais nada, que só pegam coisas que já criaram no passado, geralmente é um problema e elas tendem a não fazer o mesmo sucesso que fizeram antes, porque as pessoas percebem que que elas estão copiando a si mesmas. Então, mas não é algo exatamente errado, assim. Já o plágio inconsciente é quando você plagia algo, na verdade você não faz aquilo por querer, você não percebe que você tá copiando, você na verdade não está exatamente copiando. Às vezes você, por exemplo, vai escrever uma história e aí as coisas fluem super bem, nossa, que história foda, você começa a escrever as coisas, parece que a história está se criando sozinha. Aí, quando você termina e vai ler a história, você vê que ficou praticamente igual a uma história que você já tinha lido antes, de outra pessoa, que outra pessoa escreveu. Mas você na hora não percebeu, na hora você não se lembrou. Então isso seria você estar meio que plagiando de forma inconsciente, você não percebe que você está copiando algo que já tem. Então, geralmente nesses casos a pessoa se dá conta daquele plágio inconsciente no momento que ela faz, daí ela resolve descartar aquilo. Isso é bem comum, assim, acontece muito. Então, geralmente tem que ter esse cuidado, né? Quando sempre falam, quando ensinando a escrever histórias, quando você escreve uma história, você ter o cuidado. Se a história parece que tá fluindo bem demais, você toma cuidado porque pode ser que aquela história já existe e você esteja só fazendo algo que já existe e não esteja percebendo. Não é algo errado desde que você, né, não saiba. Agora, se você sabe, você percebeu, isso já existe, mesmo assim você resolve publicar aquilo, levar aquilo à frente, mesmo já sabendo, aí realmente é uma decisão, não é uma decisão correta. E se você não sabe, aí se percebe, né, pedir desculpa, falar, não percebi, mas tudo bem, descartar aquilo e vida que segue, né? Mas você levar aquilo à frente mesmo sabendo que foi um plágio não é correto. E existe o plágio consciente, que aquilo é descarado mesmo, é algo totalmente imoral, que é você pegar algo que já existe na cara dura mesmo, tá nem aí, não quer nem saber, pega lá, copia e diz que é seu, né? Já tivemos alguns casos, não vou citar nomes aqui, mas já tivemos alguns casos, né, de plágio aí na internet nesses últimos tempos. E isso é muito comum, acontece, nossa, o que tem de casos de música que são acusadas de plágio,
você pegar às vezes uma parte da música e aí você descobre que pegaram de uma música que já existia, isso dá muitos problemas legais, isso acontece muito no mundo da música. Em livros também acontece, muitas histórias muito parecidas uma com a outra, existem essas acusações, então isso é bem comum. O que eu penso disso? Eu, como uma pessoa que produz coisas, eu escrevo desde muito pequena, eu amo escrever, é a coisa que eu mais amo no mundo. Desde muito pequena eu sempre escrevi histórias e eu, particularmente, como uma pessoa que cria coisas, eu sou totalmente contra o plágio. Eu acho o plágio algo nojento. Sabe? Pessoas que... Plagiadores são pessoas assim que eu, particularmente, tenho asco. Uma coisa é você plagiar sem querer, aí você não sabe, às vezes você não percebe, aí quando você percebe, vixe, aí você descarta. Outra coisa é você se inspirar, que é diferente, mas você se inspira em alguma coisa, mas você não tá copiando aquilo, você tá só pegando meio que a essência e trabalhando aquilo na sua história, por exemplo, que você tá escrevendo, mas não é exatamente um plágio. E pegar, tipo, elementos mitológicos também não é, porque é algo que já não tem um dono específico, sabe? Então você pode pegar aquilo na sua história, como utilizar a mitologia grega. Você não vai estar plagiando mitologia grega. Mitologia grega não é de ninguém, que tá lá pra todo mundo usar, caso quiser, sabe? Não tem um dono. Então, aí você pode usar na sua história do seu jeito, então isso não é um plágio. Ou você pegar, às vezes, uma história que já existe, você se inspirar, às vezes você tem um personagem que você acha interessante, você pega e você cria um personagem inspirado naquele. Não é exatamente um plágio, é só uma inspiração, assim, é só um personagem também. Não é você pegar toda a obra e copiar ela. Então, inspiração, às vezes também acontece de opiniões parecidas. Às vezes no YouTube, às vezes você tenha mais ou menos as mesmas opiniões que determinada pessoa, e aí você acaba fazendo um vídeo muito parecido, mas não é porque você está copiando, mas sim porque as suas opiniões são parecidas. Você realmente percebe quando é inspiração e quando é cópia, são bem distintos, eu acho. Dá pra perceber bem quando, não, eu só peguei de fontes parecidas. Não, mas dá pra perceber quando a pessoa só pegou de fontes parecidas e só se inspirou, tem opinião parecida, do que quando ela realmente copia algo, na cara dura mesmo. Então, uma coisa é se inspirar, outra é copiar. São coisas diferentes, basicamente. E por mais assim que sejam parecidas as opiniões, nunca vai ser igual, nunca vai ser idêntico, né? Você é você não vai pensar exatamente da mesma forma como a pessoa. Então, se as conclusões são exatamente iguais, temos aí um problema aí, temos aí um possível plágio. Eu me sentiria muito mal se, tipo, publicasse um livro e alguém fosse lá e plagiasse minha história. Eu até agora nunca publiquei nenhum livro, mas é algo que eu ficaria muito sim. Eu gosto de ser original, então eu não gosto quando alguém me copia. Eu já passei por coisas assim na escola. Tinha uma amiga minha que vivia querendo copiar tudo que eu fazia, e isso me dava muita raiva. Até teve uma vez que eu fiz um trabalho, ela tinha que fazer uma escultura de gesso lá, e eu já tinha terminado a escultura e eu fingi que eu não tinha feito ainda, porque eu fiquei com medo que copiassem a minha ideia, que tinha ficado bem original. E aí eu tinha medo que copiasse, principalmente essa amiga aí, porque ela sempre vivia copiando as coisas que eu fazia. E aí eu sempre ficava com muita raiva disso, sabe? Eu tenho muita raiva de gente que fica copiando as coisas dos outros. Sério, tipo, se você não tem capacidade de criar algo por si mesmo, então desiste, sabe? Desiste e vai fazer alguma coisa que não mexa com criatividade, sério. Vai tomar vergonha na sua cara e não plagie. Eu tenho nojo de gente que plagia pra mim porque ela tá roubando algo de outra pessoa, sabe? Um conteúdo criativo, sabe? Que saiu da mente de outra pessoa. É preciso pontuar também que existe às vezes coincidências muito grandes de duas pessoas de lugares diferentes, terem uma ideia muito parecida sem saber uma da ideia da outra. Acontece que caso as coisas elas foram publicadas praticamente na mesma época, então não teria como um ter copiado do outro e
e ficou muito parecido. Às vezes isso acontece, coincidências acontecem, então sim, isso não necessariamente vai ser plágio, às vezes acontece essa coincidência aí mas na maioria das vezes é plágio, né? Em alguns casos você sabe que não é porque foi publicado na mesma época, não teria como. Então, mas na maioria das vezes é plágio. E essa é a minha opinião. Eu acho que plágio é algo né, muito ruim, sabe? E prejudica demais a pessoa da obra original. Vai ter. Não vão focar agora mais tanto na obra que ela fez, mas sim na outra obra que foi plagiada. Então isso vai ser extremamente prejudicial para o dono da obra original. É claro, sempre preciso deixar claro que se tiver autorização do autor da obra original, não tem, aí tudo bem, você fazer tipo um remake de um filme antigo, se tiver autorização para isso, não tem problema, né? O problema é quando é copiado sem autorização de ninguém, na cara dura mesmo. Então essa é a minha opinião sobre plágio. Fica aqui a dica para vocês não plagiarem nada. Se vocês estiverem sem inspiração, vão fazer outras coisas, vão dar umas lidas, vão viajar, alguma coisa para inspirar a mente. Não ficar copiando os outros, que isso não é legal, isso não é uma atitude correta, uma atitude imoral e não é certo e dá cadeia, tá? Pelo menos dá problema. Dependendo, você vai ter que pagar uma boa grana pro autor da obra original, porque isso dá processo e não é pouca coisa, então muito cuidado com isso. Então essa é a minha opinião, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscrevam no canal, caso tenham gostado, clica no sininho para não perder as notificações. Curtam o vídeo e comentem o que vocês pensaram, se vocês já tiveram uma ideia copiada, se vocês já sofreram com uma pessoa que vivia copiando coisas de vocês, o que vocês acham, se vocês já sentiram, às vezes vocês gostavam de determinado produtor de conteúdo e descobriram que ele estava plagiando de outras pessoas, como se sentiram com isso. O que vocês pensam do assunto? Deixem aí, comentem aí o que vocês acham. Deixem aí seu like, compartilhe para quem vocês acham que vai gostar do vídeo. É isso aí, fiquem bem, tchau, tchau!